Olá, tudo bem com você? É um prazer estarmos iniciando hoje mais uma disciplina, mais uma aula da Escola de Treinamento para o Serviço Cristão. Vamos iniciar o estudo bíblico do livro de Apocalipse. Então, hoje estamos dando início ao livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse tem sido um livro bastante controverso, né? Um livro bastante complexo no Novo Testamento. Às vezes vemos pessoas evitando de estudar o livro de Apocalipse com medo de ouvir alguma coisa que vai tirar o sono, né, da pessoa, né? Mas por outro lado, né, olhando o livro de Apocalipse dentro do seu contexto, como que foi escrito, vai ser bastante edificante. Hoje é a nossa aula introdutória, né? Vamos começar a estudar mais sobre o que significa o livro de Apocalipse, né? O que o livro é em si, do que os primeiros capítulos. Então, nossa aula introdutória hoje, vamos falar um pouco sobre o livro de Apocalipse, e aí, a partir da próxima aula, a gente vai estar estudando com calma o conteúdo do livro de Apocalipse. Então, eu pergunto para você, o que significa a palavra Apocalipse, que é o título do livro? Então, se olharmos já no primeiro capítulo, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, o próprio livro de Apocalipse revela, né, o que quer dizer. E por sinal a palavra quer dizer revelação, né? Apocalipse começa dizendo revelação de Jesus Cristo. Então, é um livro onde Jesus quis revelar, quis narrar para os seus ouvintes, para os seus discípulos, para várias igrejas, as coisas que iriam acontecer no futuro daquelas pessoas que receberam a carta. Então, uma coisa que a gente vai estar vendo no livro de Apocalipse é que a carta foi escrita para um grupo de pessoas, para um grupo distinto, numa época distinta. Então, o livro de Apocalipse contém mensagens para o futuro, principalmente para o futuro dos primeiros ouvintes da carta, né? Ainda tem mensagem para nós, para o nosso futuro, mas grande parte do livro de Apocalipse são revelações para os primeiros ouvintes do livro. Por isso que o livro começa falando revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Então, o objetivo primário do livro não é falar o que vai acontecer daqui a 2000 anos, mas o que vai acontecer daqui a 20 anos, daqui a 50, daqui a 200 anos. Então, nos primeiros 500 anos do livro de Apocalipse, muita coisa de Apocalipse se cumpriu, mas algumas coisas ainda vão se cumprir. Então, por isso é importante estudar o livro de Apocalipse. Então, essa palavra Apocalipse vem do grego original, a qual o livro foi escrito, que quer dizer uma revelação vinda de Deus para o seu povo. E o livro de Apocalipse, ele segue uma literatura apocalíptica. A forma com que ele está escrito é muito diferente de uma narrativa, por exemplo. Você vai ler o livro de Atos está narrando de forma clara e direta as coisas que foram acontecendo no início da igreja. O livro de Apocalipse, ele contém uma literatura apocalíptica. E o que é uma literatura apocalíptica? É uma literatura que se caracteriza pelo uso de símbolos. Costumamos dizer que o livro de Apocalipse é um livro simbólico, não é um livro literal. Você vai estar vendo animais, cores, números, e nunca esses animais estão falando literalmente de animais, ou os números estão falando quantitativamente de número. Então, de repente, mais para frente a gente vai falar isso com calma, mas de repente está falando no número 7, mais importante do que ser 7 unidades é pensar como algo perfeito. Então eu volto a falar sobre essa literatura apocalíptica daqui a pouco. Então, outra pergunta, quem escreveu o livro de Apocalipse? Quem é o autor do livro? Bom, voltando para o versículo 1, podemos dizer em primeira mão que o autor do livro de Apocalipse é Jesus.
né? O livro começa dizendo que ele é a revelação de Jesus Cristo, algo que Deus escreveu para mostrar para o povo de Deus as coisas que iriam acontecer no passado e algumas coisas que ainda irão acontecer no nosso futuro. Mas a pessoa que escreveu o livro, que enviou para as cartas, foi o apóstolo João. Então, o autor principal, vamos dizer, é Jesus Cristo, e ele usou o seu servo João para escrever. Quem é esse João? O apóstolo João, que conviveu com Jesus, foi, vamos dizer, o apóstolo amado, a pessoa de maior confiança, de maior proximidade de Jesus durante o ministério de Jesus aqui na Terra. Agora, quando João está escrevendo Apocalipse, ele está aí com quase 100 anos. Estamos aí no ano 95, 96 da era cristã, quando João foi preso na ilha de Patmos, né? Em 70 depois de Cristo, 70 anos depois do nascimento de Cristo, a cidade de Jerusalém foi destruída pelos romanos, os judeus foram expulsos de Roma, os judeus foram expulsos de Jerusalém e João acabou saindo de Jerusalém e muitos escritores cristãos, né, vão dizer que João se mudou para Éfeso e ficou trabalhando com a igreja em Éfeso. Mais tarde, João foi levado para uma ilha perto de Éfeso chamada Patmos. Essa ilha funcionava como uma ilha-prisão. Você já deve ter assistido alguns filmes onde mostra assim uma ilha que funciona como um presídio, né? Tem aquele filme A Rocha e outros filmes que mostram que durante alguns anos muitos países construíram prisões em ilhas, né? Quando não tinha uma maneira de fugir de helicóptero, por exemplo, as pessoas estavam presas numa ilha. E João está preso nessa ilha de Patmos, que fica perto da cidade de Éfeso, no qual ele havia trabalhado como presbítero, como um apóstolo de Jesus. E muitos vão dizer que depois dessa prisão, João voltou para Éfeso, depois da morte do imperador Domiciano, que vamos estar falando sobre ele aqui no curso de Apocalipse, e voltou a morar em Éfeso até que ele morreu ali na cidade de Éfeso, perto do ano 100. Olhando para esse mapa aqui do Império Romano, então, toda essa região aqui chamamos de Ásia Menor. Hoje, essa região circulada aqui é o país da Turquia, é um país inteiro. Naquela época era a Ásia Menor, e logo à esquerda aí você vê a cidade de Éfeso. Então, se eu der um zoom aí, né, o que a gente está vendo aí, todo o Império Romano, agora olhando só essa parte com o círculo aí, podemos ver um zoom do continente aí, ou da Ásia Menor, e aí vemos várias cidades aí, Éfeso, Pérgamo, Esmirna, né? Então Éfeso está aqui, nesse círculo verde aqui dentro da Ásia Menor. E João está bem pertinho aí, ó, na ilha de Patmos, uma ilha aí no meio do mar Egeu, onde ele ficou preso alguns anos pelo fato de ser um discípulo de Jesus, pelo fato de ser um apóstolo, uma testemunha de Jesus, num período de perseguição. João está preso na ilha de Patmos. E de Patmos ele escreve para 7 igrejas aí na Ásia: Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Sardes, Laodiceia. Então, vamos estar vendo um pouco mais sobre essa carta de Apocalipse escrita para essas igrejas da Ásia, ok? Então, o autor, o apóstolo João, está preso na ilha de Patmos escrevendo para a igreja. Então, agora acompanha aí, para quem foi escrito? Então, se você olhar no versículo 4, fala João às 7 igrejas da província da Ásia, que dizia: escreva num livro que você vê e envia a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, João escreveu o livro de Apocalipse
para essas 7 igrejas mais importantes da região aí da Ásia Menor, que acabamos de ver no mapa. Todas essas cidades estavam localizadas numa grande área circular que ligava a parte mais populosa, a parte mais rica, a parte mais influente da província da Ásia. Ok? Então, já começamos a pensar que, por que João escreveu para 7 igrejas? Porque o número 7 simbolizava perfeição. Então, Apocalipse está recheado de 7. Vamos ver 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus, ou 7 flagelos. Então, sempre que algo vem de Deus, é usado o número 7, que dá a ideia de perfeição, né? Mas, na verdade, a mensagem de Apocalipse não foi escrita só para literalmente essas 7 igrejas, mas para todas as igrejas de Cristo. Então, hoje, 2000 anos depois de Sardes, de Filadélfia terem lido pela primeira vez esse livro de Apocalipse, temos o privilégio também de lê-lo e estudá-lo, né, nesses próximos meses, ok? Por que o livro de Apocalipse foi escrito? Qual o objetivo principal de João ter escrito esse livro para essas 7 igrejas? Então, olhando para o próprio livro de Apocalipse, a gente vai ver que o povo de Deus estava sendo perseguido pelo Império Romano, né? Vários imperadores romanos, desde Nero até Domiciano, fizeram muito mal contra os cristãos, né? Nero já tinha atacado fogo em Roma e acusado os cristãos, então na cidade de Roma Nero já estava perseguindo os cristãos no ano 65, 66, e João está escrevendo aqui pelo ano 95, 96, né? 30 anos depois dessas primeiras perseguições, para confortar, para encorajar os cristãos perseguidos pelo Império Romano. E também para alertá-los de que essa perseguição ainda iria se intensificar, né? O Império Romano estava só começando a perseguir o cristianismo. Então, o livro de Apocalipse vai mostrar que eles precisavam continuar fiéis. Porque uma coisa que os romanos estavam fazendo, Domiciano aqui nessa época que já está começando a fazer, é exigir que os cristãos prestassem um famoso culto ao imperador. O que é o culto ao imperador? Então, eles construíam uma imagem do imperador, dizendo que esse imperador, por exemplo, Nero, Cláudio, Calígula, Domiciano, vários imperadores construíam uma imagem dele mesmo e obrigava, no mínimo uma vez por ano, todo cidadão romano, toda pessoa que estava dentro de Roma, ir até essa imagem, né, e várias imagens espalhadas por várias regiões, várias cidades dentro do Império Romano, eles tinham que se prostrar diante dessa imagem e dizer: César é o Senhor, né? O imperador é Deus, alguma coisa assim. Reconhecendo os imperadores como deuses, eles também tinham que queimar incenso em altares para esse imperador. Então, quem não fizesse isso ia começar a ser perseguido. Então, os cristãos fiéis se recusavam a dar louvores ou prestar culto a esses imperadores. E por causa disso, o Império Romano não entendia essa atitude como uma atitude religiosa. O Império Romano não olhava para os cristãos se recusando a cultuar o imperador e falava: não, é porque eles só cultuam ao Deus deles. Não, os imperadores falavam: se eles não cultuam a mim, que sou Deus, né, então eles são traidores. Então, se eles têm outros deuses além de mim, ou entre os seus deuses não cultuam a mim como Deus, então eles não viam isso como uma atitude religiosa, mas como uma rebeldia política. Você está entendendo? Então, para qualquer um desses imperadores romanos,
qualquer cidadão dentro de Roma que se recusava a adorá-lo como Deus era visto como um traidor de Roma, como alguém que não reconhecia o imperador como imperador. E por causa disso, eles começavam a tratar essas pessoas que recusavam prestar culto ao imperador como um inimigo de guerra, como um traidor. Por isso, eles começaram a ser exilados, torturados, martirizados. Muitos eram crucificados, jogavam piche, óleo quente e tacavam fogo nesses cristãos vivos na cruz. Porque assim que a pessoa era crucificada, ela não morria, era um prego nas mãos, né? A pessoa estava ali agonizando e acabava, além de ser crucificada, queimada. Muitos eram esquartejados, jogados às feras, aos tigres, aos leões, para serem devorados, e ao mesmo tempo o público assistia isso como um espetáculo. Então, o livro de Apocalipse vai ser escrito para encorajar esses cristãos que estão prestes a passar por tudo isso a permanecerem fiéis. Então, não era uma perseguição onde simplesmente alguém iria falar mal do cristão, era algo cruel, algo torturador, né? E por causa disso, então, eles precisavam ser motivados, encorajados a permanecerem fiéis. Uma quarta pergunta: por que existe tanta confusão estudando o livro de Apocalipse? Por que estudando o livro de Apocalipse podemos ver tanta confusão com esse livro? Bom, um motivo é porque, como já falamos, o livro de Apocalipse não é um livro onde, como o livro de Atos, está descrevendo narrativamente os acontecimentos. O livro de Apocalipse é um livro que vai falar de coisas que vão acontecer no futuro, e para isso João usa símbolos. Então, como já falamos, ele usa a literatura apocalíptica, que já era uma literatura conhecida no primeiro século, onde o autor, para esconder a mensagem dos seus perseguidores, né, muitas vezes usava símbolos cristãos. Símbolos que, de repente, por exemplo, João está preso na ilha de Patmos. Ele vai dar a carta para que um romano leve até os cristãos. O romano vai ler a carta antes de entregar, para saber qual é o conteúdo daquela carta. E aí, quando ele lê e não entende nada, porque está falando de dragão, de besta que saiu da água, da terra, e uma série de outros símbolos, então eles entregam a carta como, isso aí é besteira, isso aí é coisa, né, sem sentido, né? Com o passar do tempo, a interpretação desses símbolos, que era muito fácil na época dos cristãos, porque eles já estavam acostumados com a literatura apocalíptica, tornou-se mais difícil. Ao mesmo tempo, tem sido interpretado os símbolos de maneira que não tem nada a ver com o contexto histórico original. Então, uma coisa que a gente vai precisar tomar muito cuidado é que o livro de Apocalipse não vai falar uma coisa para você hoje, para mim hoje, que não disse para os seus primeiros leitores. Isso não é possível. Isso, dentro de um estudo bíblico, a gente tem uma disciplina chamada exegese hermenêutica, né? Parece um palavrão, né? Que fala que para eu poder interpretar um texto da Bíblia, eu tenho que analisar o texto dentro do contexto e o que esse contexto queria dizer para o primeiro receptor da carta. Então, se o livro estava falando uma coisa para os cristãos, não pode falar uma coisa completamente diferente para nós hoje, 2000 anos depois. Tá entendendo? Então, por isso, muitas vezes, atualmente, muitas religiões, né, distorcem bastante o conteúdo histórico e original de Apocalipse e acabam fazendo interpretações errôneas desse livro. E muitas vezes interpretações que nos metem medo, que nos metem pavor. Então, por isso que muitas pessoas têm medo de estudar o livro de Apocalipse. Mas não podemos ter, porque, como já falamos,
O livro de Apocalipse foi escrito para encorajar, para fortalecer, para motivar você e eu permanecemos fiéis no caminho de Deus. Então não é um livro para nos dar medo, mas ao contrário, para nos dar ânimo, coragem, força para vencermos os problemas que surgem nos nossos dias, ok? Ainda falando sobre a confusão, eu já disse para vocês que os números significam ideias específicas. Então, quando você lê alguns números, você vê alguns números no livro de Apocalipse, nós ocidentais tendemos a pensar de forma quantitativa. Por exemplo, quando você vê o número 2, você pensa, são 2 unidades. Só que a ideia apocalíptica, ou na literatura apocalíptica, 2 está mais do que querendo dizer que são 2 unidades, está querendo dizer que é algo fortalecido. Por quê? Porque uma só corda, por exemplo, facilmente ela é rompida. Mas se você pegar 2 cordas e trançá-las, elas vão ficar mais fortes. É mais difícil romper 2 cordas. Por isso Jesus mandava de seus apóstolos de 2 em 2, para eles um fortalecer o outro. Um outro exemplo de o que os números significam em Apocalipse, por exemplo, o número 3. Quando você vê o número 3, ele tem a ver com divino. Por quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, muitas vezes o número 3 dá a ideia de algo divino. O número 4 tem a ver com esta terra. O número 4 e o número 12, né? 12 e 4 são múltiplos, né? Então, o número 4 e o número 12 tem a ver com coisas relacionadas a esse mundo. Por isso, você vai ver bastante 4, bastante 12 na Bíblia. Por isso, no Velho Testamento, a gente tinha 12 patriarcas, 12 nação de Israel. No Novo Testamento, 12 apóstolos. Por quê? Porque 12 são os meses do ano. 4 também, 4 fases da Lua. Então, tem a ver com este planeta, com essa Terra física. O número 7, como eu já falei, quer dizer perfeição. Então, por isso Deus escreve 7 cartas seladas com 7 selos, depois são tocadas 7 trombetas. Tudo que vem de Deus é 7, porque o número 7 significa perfeição. O número 6 significa imperfeição. Por quê? Porque não chega a ser 7, é quase 7, é 6. Então, 6 não é 7. Então, 6 é imperfeito, porque não é 7. O número 10 também tem a ver com alguma inteireza humana, né? Você vai ver muitas vezes o número 10, né? Falando depois de 10 dias, depois de 10 meses, depois de um determinado período, um período estabelecido por Deus aqui na Terra, tal coisa iria acontecer. Então, eu estou dando um exemplo, o porquê que às vezes fazemos confusão com o Apocalipse. Porque nós queremos interpretar literalmente esses números. Então, você vê lá 666. Ah, então vai ter esse número 666 em algum lugar. Nossa, olha aqui, tem um código de barra, tem o número 6. Ah, é isso aqui. Não tem nada a ver, você nunca vai ver Apocalipse interpretando isso de forma literal. Se 6 quer dizer imperfeição e 3 divino, então já dá para pensar que tenta ser 3, tenta ser divino, porém é 6. É o mal na sua imperfeição tentando se passar por Deus. Então, dentro de um contexto, o número 666 é dado para alguém que tem a aparência de Deus, é usado como se fosse um porta-voz de Deus, mas é um porta-voz de Satanás. Então, estou te dando um exemplo como que os números no livro de Apocalipse, eles têm muito mais um significado, né, simbólico, do que ser uma coisa quantitativa, literalmente, ok? Então, mais uma coisa são as cores, né? As cores também possuem significados especiais. Muitas vezes o branco significa pureza. Então,
O Apocalipse vai falar que devemos nos vestir com vestes brancas. Daí você vê algumas pessoas que só usam branco. Por quê? Porque a Bíblia mandou. A Bíblia não mandou você literalmente vestir branco. A Bíblia está dizendo que você deve agir com santidade, com pureza. Vestidura branca, mais do que ser literalmente uma roupa branca, quer dizer uma conduta correta. Muitas vezes vermelho tem a ver com sangue, né? Com a cor que é o sangue. Preto, muitas vezes tem a ver com morte, né? Então, você vê um número tendo um significado, assim como a cor tem um significado. Muitas vezes animais também estão associados a fenômenos da natureza. Muitas vezes um animal está simbolizando alguma coisa. Então, quando você vê um tigre, por exemplo, mais do que um tigre, está querendo mostrar a força ou a agilidade de um felino. Então, né, precisamos tomar esses cuidados e interpretar o livro de Apocalipse de forma que o livro seja interpretado simbolicamente e não literalmente. Por que é importante estudar o livro de Apocalipse? Como eu já disse, algumas pessoas não se sentem seguras em estudar o livro, sentem até medo. Porém, Deus escreveu o livro de Apocalipse como os outros 26 livros do Novo Testamento. A mensagem de Apocalipse é de esperança, é de encorajamento. Então, mesmo 2000 anos depois, muitos missionários, muitos evangelistas que enfrentavam, na época do livro, dificuldades, né, podem hoje estar enfrentando dificuldades também. Estudantes, empregados que sofrem perseguição verbal dos seus colegas na escola, na faculdade, no trabalho, né? Qualquer cristão em qualquer época está sujeito a passar por sofrimento, por abuso, por injustiça, por causa da sua fé em Deus. Então, se o livro de Apocalipse foi escrito para encorajar aqueles que estavam sendo fiéis a continuarem fiéis, então o livro de Apocalipse é importante para continuar nos encorajando. A melhor maneira de evitar o abuso do livro é sabê-lo corretamente. Então, querer não ler ou não estudar o livro de Apocalipse vai fazer com que qualquer coisa que alguém falar sobre o Apocalipse pode ser que seja verdade, né? Eu nunca estudei, eu não entendo nada, não sei. Então, se eu souber interpretar bem o livro de Apocalipse, eu não vou ficar na mão de pessoas que estão torcendo, né, o livro de Apocalipse. E com isso não vou ficar confuso e aberto a falsas doutrinas que muitos usam através do livro de Apocalipse. Qual é o tema central, né, que podemos encontrar no livro de Apocalipse? O tema central, como eu já disse, é que Deus está no controle do universo. Lendo o livro de Apocalipse, né, o apóstolo João vai mostrar que todas as vezes que ele olha para Deus, Jesus, o Cordeiro de Deus, é o que venceu Satanás, é o que destruiu a morte e o pecado. E no momento apropriado, os inimigos de Deus também vão ser destruídos. Satanás também vai ser destruído. Os seguidores de Satanás também vão ser destruídos. E os fiéis vão morar eternamente com Deus. Então, isso só pode acontecer se Deus estiver no controle de todas as coisas. A gente olha para a terra e vê muita confusão, muito caos, mas não desanime, né? Vocês sofrerão injustiça por pouco tempo. Fiquem fiéis até a morte e receberão a coroa da vida. A vitória está sendo garantida por Deus, que está no controle do universo. Então, esse é o tema central do livro de Apocalipse. Mostrar para mim e para você que seguimos a um Deus vencedor, que não precisamos ter medo das coisas que tentam nos destruir, nos afastar de Deus. Porque por mais que olhemos para essa terra,
Por mais que você olhe ao seu redor e parece que estamos num caos, estamos à deriva, esse mundo está sem controle. O livro de Apocalipse vai mostrar para mim e para você que isso não é verdade. Deus ainda está no controle de todas as coisas. E na hora certa, no tempo de Deus, Ele vai agir. Ele vai trazer vitória para o povo de Deus. Então, eu convido você, a partir da próxima lição, a estudarmos o livro de Apocalipse juntos. E juntos sermos confortados, fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. E a certeza de que é possível ler, entender o livro de Apocalipse e ser fortalecido e confortado por Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Fiquem firmes. Até lá.